Esperando um pouquinho aqui para entrar, o pessoal ir chegando. Esperando a nossa convidada. Esperando a Ivana. Oi, Michele. Oi, Fernanda. Esperando a nossa convidada mandar o convite aqui, esperar o pessoal entrar. Ó, chegou a Ivana. Oi, Gabi. Esperando a nossa convidada mandar o convite. Ai, eu não tô te ouvindo. Vamos ver aqui. Vamos ver esse som. Não tô te ouvindo. Ah, não tô te ouvindo. E tu me escuta? Eu não te escuto. E tu me escuta? Hoje à tarde eu assisti uma live também que foi assim, uma função por causa da história do áudio. A Ângela tá sem áudio ainda. Eu não tô te ouvindo. Oi, estão ouvindo? Oi, agora sim. Eu tô Ah, te tá. ouvindo. O pessoal tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tu me escuta? Sim. Deixa eu virar a câmera aqui. Tá, eu acho que agora funcionou. Acho que agora deu. Eu te Tá. escuto. Antes eu O não te pessoal tá ouvia. me ouvindo? Oi, Luana. Vocês Tá me me ouvindo? escutam? Acho que sim. Pessoal, diga para nós se estão nos escutando. Oi, pessoal, a gente estão ouvindo? Oi. Estão? As duas? Estão ouvindo? Ah, então tá bem. Ai, que bom! Nossa Ai, que primeira bom que os guris live. estão aí. Ai, que bom. Minha Agora a primeira gente. live, eu não sabia nem como é que funcionava isso. Ai, que bom, Angela. Que ótima ideia esse fazer esse convite pra gente falar sobre uma coisa que todo mundo. Ai, deixa eu avisar. Oi, Camila. Oi, Kelly, Cirlei. Estamos dando só uns minutinhos para a gente se ambientar aqui, poder começar a conversar. É, Eu vou falando aqui do tema da live, então, hoje a gente quer conversar sobre cansaço, né? E esse papel da mulher, assim, de cuidado, de ter essa responsabilidade para tudo ficar bem sempre, né? Que é eu tô tão cansada e é um cansaço histórico, não é por causa do Covid, né? É um cansaço que vem lá de trás. Mas a gente já vai falar sobre isso. Eu quero primeiro tá. que a Ivana se apresente para vocês conhecerem ela. Muitos que estão aqui já conhecem, mas eu brevemente, assim, que o teu currículo maravilhoso de estudos no Ai, querida. campo do universo dos direitos das mulheres, né? Que é uma lutadora, né, pelos direitos das mulheres e tu conhece muito, então eu queria que tu te apresentasse, assim, no teu Então, lugar da tua assim, fala. obrigada, então. Muito obrigada primeiro por esse convite, Ah, eu Angela. adorei também que tu Nós somos aceitou.
Nossa, isso foi muito legal. Minha primeira live, né? Nós estamos num tempo das lives, assim, eu gosto muito de fazer palestra, eu gosto muito de me comunicar com as pessoas, eu gosto muito do mundo virtual, mas isso para mim está sendo uma novidade e eu estou curtindo muito estar aqui contigo. Nós Sim. somos colegas, né? Nós nos conhecemos de alguns espaços associativos, né? E eu tenho conhecido essa tua aproximação com uma pauta feminista nesses espaços associativos. E isso tem nos aproximado, né? Porque eu me apresento, então, assim, como uma mulher feminista, uma promotora de justiça que há 22 anos trabalha com violência de gênero, porque isso faz parte do meu trabalho desde o momento em que eu ingressei no Ministério Público. Pré-Lei Maria da Penha, isso já existia, porque a violência contra a mulher existe desde a existência do patriarcado, isso remonta há 22 anos, há 7.000 anos, né? Não é há 22 anos que é o meu tempo de trabalho. Mas aconteceu que quando eu fui designada para atuar na aparecendo minha foto? Apareceu, mas agora a gente tá te vendo também. Ah, eu não sei o que eu fiz, que agora tem minha foto ali do lado. Tem tua foto também. Tá, mas vai. Quando eu fui designada para atuar na Copevide, desde 2011 aproximadamente, eu conheci pessoas incríveis, colegas promotoras e promotores de justiça de todo o país que atuam com essa matéria da violência de gênero. E por conta dessa aproximação com essas pessoas, eu comecei a estudar, então, essa temática. E comecei a me aproximar também do feminismo. E, com isso, a fazer uma descoberta de mim, como pessoa e como mulher. E isso mudou a minha vida, mudou o meu trabalho, a minha forma de ver o mundo. E aí eu comecei a fazer palestras a respeito. E quanto mais eu vou para perto das pessoas para falar sobre isso, mais mulheres incríveis eu conheço. E homens também que atuam nessa temática, mas muito mais mulheres, né, que estão ligadas a isso. Então, tem sido uma descoberta cada vez mais interessante, é uma jornada sem volta, é um caminho sem volta, é muito interessante. Muito obrigada pelo convite. Tá muito bom Eu também estar feliz. aqui hoje. Eu acho legal falar sobre esses assuntos assim que envolvem esse universo. Eu não gosto de falar feminismo porque as pessoas têm um preconceito com o feminismo, né, com essa palavra, assim, no sentido de que acham que é uma coisa assim que é de esquerda, de homossexual, né, numa mulher lésbica que não tem cuidado com a sua aparência, que é antidepilação, né? Tem uma coisa assim que as pessoas fazem, né, do feminismo. Os estereótipos. Exato. E aí eu tento evitar de falar, né? Mas é impossível, assim, porque eu acho que a gente tem que desconstruir, eu acho importante, né? Angela. Eu sempre já começo a minha fala me apresentando como uma mulher feminista, porque eu acho importante desmistificar e desconstruir, colocar esse local de fala, porque, veja bem, por um acaso, né, eu sou uma mulher heterossexual, branca, de classe média, cheia de privilégios, e eu acho que o meu feminismo, inclusive, ele tem que sair da bolha e também pensar nos outros feminismos, né? Eu tenho que pensar nas outras mulheres também e pensar nessa interseccionalidade, me preocupar com essas coisas. Mas isso também é uma outra conversa. Mas também é importante tudo isso, né? Mas é importante usar a palavra feminismo, é importante. É importante. A gente vai indo baby steps, né? E vai desconstruindo essas noções erradas, assim. E bem, então, eu te convidei para a gente falar sobre esse assunto, assim. Eu sou uma novata nesse assunto de feminismo e aprendo muito contigo também, as coisas que tu traz para nós. A gente tem um grupo na Associação do Ministério Público de Mulheres e a Ivana é super aguerrida, assim, né? E traz sempre coisas bem legais para a gente pensar, porque eu acho que é importante falar sobre isso, né? Falar sobre aquilo que acontece. E porque é uma coisa engraçada que quando tu começa a enxergar certas coisas machistas, tu não consegue mais desenxergar,
né? Parece que se quebra, se rompe uma bolha, e daí tu começa, meu Deus, aqui, pop, 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 que nem os pop-ups do computador, né? E vai aparecendo Sim, aquilo e tu sim, já não cabe mais dentro de ti guardar aquilo ali, tu tem que não, sim. mas só um pouquinho, tá errado isso aqui, não dá, vamos mudar esse pensamento, né? Então, isso é Tem uma uma coisa bem legal. metáfora Tem uma metáfora que eu acho espetacular, que é de uma autora espanhola chamada Núria Varela, que ela fala da metáfora das gafas violetas, né? Que são os óculos violetas. No Uhum, momento em que a gente começa a estudar gênero, a gente começa a ver as coisas com esses óculos de gênero. Tu começa a perceber essas pequenas violências, essas pequenas coisas que te dão uma noção de que não é o soco, que não é aquele xingamento, não é só isso que é violência. Também essa carga mental, o fato, isso que a gente está querendo discutir hoje nessa live, isso também é violência. Tu tem que fazer todo o serviço doméstico em tempo de pandemia e também fazer o teu home office. Tu tem que pensar em todo o cuidado da tua família para manter a tua família bem. E além de tudo, ter que também fazer o teu trabalho. Isso também é uma violência, porque tu vai estar exausta. Essa uhum, exaustão que nós, mulheres, temos decorre dessas pequenas violências que são invisíveis. Então, essas gafas violetas, esses óculos de gênero que a gente começa a vestir quando nós somos abraçadas pelo feminismo. Eu gosto muito de uma frase da Marcia Tiburi, que ela diz que o feminismo é o contrário da solidão. E eu acho que é exatamente isso, porque quando nós nos deixamos abraçar pelo feminismo, nós nos deixamos esse sentimento de pertencimento, nós estamos pertencendo a uma coisa maior, que é nos reconhecermos como mulheres, né? Ser mulher é uma classe mesmo, assim. Nós somos mulheres e nos reconhecermos como este gênero que é subjugado, que tem várias situações a serem reconhecidas ainda, apesar de todas as conquistas, é muito importante. E que bom que a gente vai sim, falar sobre isso. sim. Eu assisti aquele curso que tu me recomendou da Valesca Zanello, maravilhoso, né? Até já deixo a dica aqui. Tá, agora ela abriu um canal no YouTube e colocou os vídeos Uhum. ali. Então são 4 aulas e ela fala desse desse histórico que remonta de tempo atrás do capitalismo, né? Que o machismo é bom para o capitalismo, porque daí veio com essa ideia da mulher por ter útero ser uma cuidadora nata, porque até então as crianças morriam aos montes porque eram cuidadas pelas Sim, mucamas, né? E sim, aí sim. então foi necessário incutir nas mulheres essa coisa de cuidado para que as crianças vivessem e tivesse população, porque era interessante para o capitalismo ter mais gente viva para produção industrial, né? Então se criou toda uma cultura que era mais fácil convencer as mulheres que elas eram as responsáveis pela futuro da nação do que mandar que elas cuidassem das crianças e amamentassem, né, as crianças. Então, isso veio quando Portugal nos colonizou aqui o Brasil e persiste até hoje na nossa cultura essa coisa, né, de que nós nascemos para casar, né, e sermos mãe. E quando tu não cumpre esse papel, né, que é um papel que se espera, parece que tu não é mulher suficiente, né? Tu quer falar um pouco sobre Não, isso? fracasso. Claro, isso. E veja bem, nós estamos chegando perto do Dia das Mães. E eu queria levantar aqui algo que, assim, eu respeito muito, mas muito mesmo, a ciência. E eu sempre que eu vou dar uma opinião, geralmente, assim, a minha opinião sempre é baseada em pesquisa científica. Mas isso que eu vou dizer agora não é. Isso eu vou dizer que é uma impressão minha, porque eu creio que não tenha pesquisa a respeito disso. Mas Uhum. assim, a gente está chegando muito perto do Dia das Mães
E eu tenho uma impressão de que toda essa pressão que está acontecendo para que sejam flexibilizadas essas O comércio, tu a diz? questão a Já questão abrir. do comércio por causa da pandemia tem a ver com o Dia das Mães, porque Uhum, é a data que mais vende. O uhum, Dia das Mães, ele é importantíssimo para o capitalismo, porque ele foi o sentimento materno, ele foi inventado. uhum, É isso que a Valesca Zanello conta para nós nessas lives. O instinto materno, ele não existe, ele foi inventado, ele foi contam para nós que é a coisa mais importante que uma mulher pode fazer é ser mãe. E eu não estou dizendo aqui que ser mãe não é legal, que eu sou claro. mãe, Sim, e eu adoro somos, meu né? filho, e Sim. não é isso que eu estou dizendo, não, que é ruim, que não seja, não sejam mães, não, não é isso que eu estou dizendo. Acontece que isso não é a coisa mais importante que uma mulher pode fazer. Não, não Uhum. é. Não é casar e ter filhos. Mas é o que nos contam. E nos contam em comerciais. E se nós, mulheres, não cumprimos esse papel, nós nos sentimos. Tem alguma coisa errada conosco. E aquelas Uhum. mulheres que superam isso e conseguem simplesmente ser felizes sem ser mães, e conseguem ser felizes sem ter um homem a seu lado, elas são julgadas, elas têm algum Muito. problema. Alguma coisa está errada com ela. Então, assim, isso é muito complexo. E isso sim, tem pesquisa científica a rodo para demonstrar, principalmente da área da psicologia, e por isso é bom assistir as lives da Valesca Zanello, e ela disponibilizou tanto no Facebook dela, quanto ela criou Isso. mesmo um canal no YouTube, tem o livro dela que também está disponível para PDF, porque assim, também é um caminho sem volta. Depois que a gente assiste, depois que a gente compreende esses dispositivos, a gente se liberta. Não, realmente, se eu estou com alguém ao meu lado, é porque eu quero, porque me faz bem. Não é porque Uhum. eu preciso estar com alguém para me sentir validada. Porque eu que trabalho com violência contra a mulher, atualmente eu estou numa promotoria de violência doméstica, e já trabalhei muito tempo também em promotorias com violência doméstica, e as pesquisas também apontam isso, as mulheres permanecem em relações violentas porque elas têm medo da solidão. Elas têm medo de serem julgadas por uma sociedade que acha que uma mulher que não deu certo num relacionamento não é uma mulher o bastante, não é uma mulher completa. E, Então, nós precisamos visibilizar essas violências, essas pequenas violências, né? e como a gente vê a diferença de entendimento quando é relação ao homem e à mulher. Um homem que escolhe não casar e ser o solteirão convicto, né? Sim, Ele nunca vai ser visto como um fracassado, ele sempre, porque o que identifica um homem é a virilidade e o trabalho. Então, se ele sim, tiver um bom sim. trabalho e ele for um pegador, digamos assim, ele pro, cumpriu o seu papel de homem, né? Já a mulher não, se a mulher não casar, ela, né, ela não é uma boa mulher, se ela não tiver filhos, menos ainda. Então, quando ela se separa ou ela tá sozinha, ela é vista como uma fracassada, porque ela fracassou no Com papel certeza. dela de ser uma boa mulher, né? De cumprir o seu papel daquele script que estava. Então é um julgamento muito pesado, assim, porque algumas mulheres elas buscam não um relacionamento feliz, mas um casamento. Então o objetivo é o casamento em si, né? Não é É o. como disse até a Valesca fala, e as mulheres que casam com o casamento, né? É qualquer coisa, é qualquer um, elas são escolhidas, né? Aquela alegoria que ela usa para explicar é a prateleira do amor, as mulheres se colocam numa prateleira para ser escolhidas, e o quanto isso pesa. E eu vou te dizer que assim, ó, isso pesa sobre todas nós, em qualquer momento, nós estamos sempre com essa pressão, Uhum. a, porque essa coisa, e isso importa em relação a,
a essa disputa que existe entre as mulheres. Porque para sermos escolhidas, nós temos que estar numa posição melhor. Portanto, há uma rivalidade. Se eu vou ser escolhida, eu tenho que estar mais bonita, mas não só mais bonita, eu tenho que estar melhor do que as outras. Então, isso é muito ruim para nós, mulheres. O modo como nós nos vemos e o modo como os homens nos veem. Isso, na verdade, não é bom para ninguém. Não é bom para a sociedade. Por isso é que o feminismo, ele é bom para todo mundo. Ele é bom para os homens e para as mulheres. E os homens que sabem disso, eles aderem a essa luta. Por isso que nós temos também o He for She, que é o movimento Eles por Elas. Os homens que sabem disso, sabem que o machismo faz mal para os homens e para as mulheres. Para as mulheres, muito mais, porque as mulheres estão morrendo por causa disso, né? Mas são várias formas de violência. E na pandemia, algumas delas ficam agravadas, né, Ângela? Sim, e daí a gente tá dentro de casa, eu tô separada, né? Então, essa parte eu tô livre, mas a gente tá dentro de casa e a gente é responsável para raio da casa, porque a gente já é o que faz a casa funcionar, porque os homens ajudam, né? Mas toda a administração cai sobre as mulheres. Porque a gente é, historicamente, as que têm o útero, que são as cuidadoras e são as responsáveis pela casa, pelos filhos, a educação, e agora a gente tem homeschooling, né? Então, mais um peso que a gente tem que ser professora também, e recai tudo sobre a gente. Daí, às vezes, a gente escuta assim, não, mas o meu marido me ajuda, eu não tenho que reclamar dele, mas... Escuta, quem é que, tipo, ele me ajudou, foi no super fazer compras, mas quem é que pensou naquela lista? Quem é que pensou as comidas que vão ser feitas? Quem é que pensou o que tinha que comprar, né? O que tá faltando? E, enfim, né? E toda aquela questão de arrumação e organização de uma casa que, né, vem... Essa carga mental é que deixa as mulheres exaustas. Tem um documentário, eu acho que foi naquele documentário Silêncio dos Homens, que eu vi uma pergunta que é muito importante, que perguntava para um homem assim, tu sabe quantas calcinhas tem na gaveta da tua filha pequena? Tá, mas qual é a relevância disso? Não, isso é muito importante. Porque se tu não sabe, tem alguém que sabe. Quem é que está fazendo isso? É a tua esposa, é a mãe dessa criança. Alguém está resolvendo isso. Então, essa pessoa que está resolvendo quantas calcinhas tem na gaveta da tua filha, ou quantas cuequinhas tem na gaveta do teu filho, essa pessoa tem essa carga mental. Então, ele me ajuda. Não, ele não ajuda, ele limpa a casa onde ele mora. Né? Porque acontece que na divisão sexual do trabalho ficou assim estabelecido, que os homens ficaram com a esfera pública, que é o espaço de poder, e as mulheres ficaram com a esfera privada, que é o espaço do cuidado, né? Os homens, só que esse espaço de poder, a esfera pública, é o provedor, e as mulheres ficaram com o espaço de cuidado. Mas e onde é que isso se estabeleceu? Onde é que isso está escrito? É só ver que tipo de brinquedo a gente dá para os nossos filhos. No momento em que tu dá panelinhas e bonecas para as meninas, tu dá carrinhos e bolas para os meninos, tu estabelece desde a mais tenra infância o que eles devem fazer na vida adulta. Tu não precisa dizer para eles... por escrito, o que tu vai... Mas isso já está íncito. Depois essa menina que só ganhou bonequinhas e panelinhas, ela quer ser uma engenheira. Mas aí ela vai encontrar uma resistência social, porque isso está no imaginário das pessoas. Que as ciências exatas, que as coisas de pensar, que os cargos de mando e de poder é coisa para homem. Que as mulheres até podem se sair, mas assim... Não é isso, não é uma coisa muito para a mulher. Mas se ela conseguir, se ela batalhar muito
Se ela for lá e se ela enfrentar, Se ela ela vai for conseguir. a mãe desnaturada que deixa as crianças em casa e vai cuidar da carreira, né? Exato. Porque Aí é que tá. o homem faz isso e é natural, né? Se ele deixou os filhos, quem é que cuidou? Alguém Exatamente. cuidou. Agora, se a mulher deixou, Exatamente. terceirizou para ir cuidar da sua carreira, meu Exatamente. Deus do céu, que mulher desnaturada, né? Exatamente. Então é muita diferença, assim. Exatamente. Exatamente. Essa semana eu participei de um grupo de estudos com uma professora de Juí, professora Joyce, para falar sobre a obra da Valesca Zanello. Foi uma experiência incrível, porque esse pessoal da academia, cada vez que eu escuto essas pessoas falarem, eu fico encantada. Eu sou apaixonada pelos saberes, né? E essas pessoas sabem demais. E ela... me perdi agora o que eu ia contar. Ah, ela estava falando que nessa época da pandemia, as mulheres, em geral, escrevem mais, produzem mais, escrevem muito mais, né, artigos científicos. E que na época da pandemia, as mulheres têm produzido muito menos. Por que, Ângela? Porque elas estão confinadas em casa, então os homens estão podendo produzir mais. Porque quem é que tem que ficar cuidando dos filhos e limpando a casa em época de pandemia? Então, assim, pelo menos no âmbito acadêmico, isso já está muito evidente em relação à produção acadêmica, né? Então, para o âmbito acadêmico, isso já ficou muito evidente em relação à produção. E eu vou te dizer, assim, o meu dia hoje foi assim, de manhã eu participei de uma outra live, de tarde limpei o banheiro, fui eu que fiz o almoço. Aqui em casa todas as tarefas são divididas, só quem lava a louça é o meu filho, o meu companheiro, ele que pensa e faz o mercado, ele que sabe onde estão as coisas, o lixo é ele que leva, assim, ó, todas as tarefas são absolutamente divididas, a carga mental também é dividida. Mas fui antes de tomar o meu banho, tinha que limpar o banheiro, arrumar o quarto também, a tarefa é minha. Então, assim, fui fazer todas essas coisas, mas enquanto eu fazia isso, eu já estava pensando nas coisas que ia falar na live, e fiquei imaginando assim, será que algum colega homem que tivesse uma live para fazer e eu tinha os processos para corrigir também um pouco antes, eu corrigi uns processos e tal. Entre corrigir um processo, fazer uma live e fazer uns outros processos, ia estar fazendo faxina num banheiro? Não. Eu acho improvável. Eu acho muito improvável. Sim. Muito. Tu sabe porque que... isso é nosso. Tu sabe que quando eu ganhei o Gabriel, né, meu primeiro filho e único, daí depois de um tempo eu botei ele na escolinha, né? Até porque eu achava, botei ele com 2 anos, eu achava que ele precisava interagir, assim, parecia que ele ficava entediado em casa, né? Só uma criança e tal, para ter estímulos, enfim. Tá, daí quem sempre me ajudou a cuidar do Gabriel, para eu trabalhar, foi minha irmã, é a Titimi, o nome dela é Michele e o Gabriel chama ela de Titimi, né? A tia Michele. E quando eu fui na primeira avaliação da entrega, isso ficou marcado, assim, para mim. Que, claro, a gente é mãe, a mãe é culpa, né? Sinônimo de culpa, é a mesma palavra, Sim. né? Praticamente. Então, Sim. tudo que tu faz parece que não é suficiente pro teu filho, né? Com tudo que tu te dedica, que tu passa as noites sem dormir, nunca é suficiente. Então, eu fui pegar a avaliação lá da criança, nem era avaliação, porque eram pequenininhos, né? Conversar com a professora. E daí a mulher me deixou com trauma de mãe desnaturada, porque ela disse assim, o teu filho não fala no teu nome, ele só fala na Titimi. Tu tem que ser mais presente na vida do teu filho. Sabe aquela coisa assim? Bem. Se fosse hoje, eu ia dizer, tá, mas e no pai ele fala, hein? Porque no pai ele também não fala, mas ninguém se lembra do pai, entendeu? Então é uma coisa assim que o cuidado é cobrado da mulher. O pai, se ele é desnaturado, se ele é presente, não é. Quando ele é presente, que ele faz alguma coisa, ele é o Rodrigo Hilbert, né? O Rodrigo Hilbert é uma mulher comum, né? Como diz a Valesca. O Rodrigo Hilbert é uma mulher comum. Exato, ele faz as coisas isso. que a gente faz. Então, quando o pai é um pai que é um pouco mais parecido Se com o o que a pai pagar mulher a pensão, faz, já tá bom.
né? É isso aí, já Exatamente. deu. E Ah, quantas crianças não tem nem pai na certidão de nascimento, né? uhum, Porque não é uhum. cobrado, né? Pai, o pai botou o sêmen ali, deu, né? Então, quando o pai é presente e participa da vida do filho, ai, paizão, e a gente que tá ali o tempo inteiro, ninguém vê, né? Um cuidado, um trabalho invisível nosso, né? De mãe, de cuidar da casa e tudo mais, né? É uma coisa assim muito. E isso pesa, Eu, né? e É eu um acho bem peso, assim. perigoso essa glamorização da maternidade, ela é bem perigosa porque nos dá muita frustração. Porque quando a Aham. gente vê agora chegando, quando vai chegando assim, ó, o Dia das Mães, a gente começa a ver as propagandas, né? Então, assim, aquela mãe feliz com seu bebê, né? É que assim, gente, quem teve filho sabe que não é só momentos felizes, né? Tem aquele momento assim do desespero, aquela criança não para de chorar, tem a hora que assim dá vontade de sair correndo. E que quando alguém chega e pega o bebê, você, ai, sabe? Sim. Porque é real, isso é real. Só que a propaganda é para glamorizar, e na verdade tem, assim, o estudo histórico mostra que foi proposital num determinado momento para convencer as mulheres de que o mercado de trabalho naquele momento ele era para os homens e não para as mulheres, e que elas tinham que se dedicar à maternidade. Então foi feito todo um investimento de que a coisa mais importante do mundo era aquilo ali, era a maternidade, que elas deviam muito, que ela era a rainha do lar. Só que Uhum. também, por um aspecto, é um espaço de poder para algumas mulheres, o lar, né? Então, Sim. assim, naquele lugar, ela exerce o seu poder, ela é a rainha do lar. Então, Uhum. também tem essa questão, assim, aqui é o meu lugar, aqui eu sou a rainha, né? Só que Sim. não é bem assim, a gente tem que abrir, né? Vamos abrir a mente. Qual é o teu espaço de poder? Um âmbito tão privado assim, e eu vejo assim a grande dificuldade por conta desses estereótipos que às vezes nós temos de fazer com que nossos companheiros, nossos filhos adolescentes façam as tarefas domésticas, ou então Uhum. parem de colocar sobre os nossos ombros essa carga mental de decisão sobre as coisas da casa. Mas não vamos desistir, né? A ideia é essa. A ideia é essa. Eu vejo, às vezes, assim, no grupos que eu tenho de WhatsApp, colegas e amigas, na época de pandemia, fazendo propaganda de novos petrechos domésticos, né, para limpar a casa, e eu fico pensando, a melhor ideia de um novo petrecho doméstico é ensinar o companheiro a usar. Eu só penso Sim. nisso. Melhor, Sim. né? O melhor de tudo, ensine a usar, né? Porque Uhum. é difícil, mas a gente tem que insistir. E a gente, tu que é da violência doméstica, a gente vê assim notícias de que está aumentando, né, a violência doméstica nesse tempo de pandemia. E eu acho que é justamente por causa dessa questão de para o homem ser homem, é a questão do trabalho e da virilidade. Quando ele está em casa sem Uhum. trabalhar, acaba que aquilo ali bate direto, né, na masculinidade dele. E daí como é que ele vai extrapolar isso? Acaba, né, estourando na É, mulher, né? Não sei se é que tu vê assim, dessa é que assim, forma. é que há alguns fatores de risco que já foram estudados internacionalmente, né? Vários fatores de risco. Um dos fatores de risco que já foram apontados pela literatura internacional é o desemprego, né? Uhum, Por quê? Porque mexe com essa questão da virilidade laborativa dos homens, né? Então, o homem, os homens, eles exercem a sua virilidade por meio disso. Ele é o provedor, ele uhum, sustenta a casa. E os homens não sabem
manifestar a sua frustração quando eles, desde muito pequenininhos, quando acontece alguma coisa, eles não podem nem chorar. É o Sim. modo como eles são socializados, né? O Uhum. modo como eles aprendem desde muito cedo. Somos humanos. E como é que os seres humanos vão manifestar a sua frustração? Qual é outra forma de manifestar a sua frustração? Por meio da violência, né? Então é por isso que não só em tempos de pandemia, mas é bastante comum em sala de audiências nós termos uma manifestação de mulheres que são elas que sustentam o lar. Ele está desempregado. E mesmo assim, elas permanecem na relação abusiva. E aí as pessoas perguntam, mas por que ela está com ele? Porque se tem uma ideia de que o que faz uma mulher permanecer numa relação abusiva é a dependência econômica. Não, mas não é só isso. Isso pode ser um dos fatores, né? E é importante o empoderamento econômico das mulheres. Mas, principalmente, é a dependência afetiva. É aquilo que a gente volta lá no início da nossa conversa. É a noção que as mulheres têm de que, mas sem um homem eu sou um fracasso. Exatamente. Né? É ruim com ele, pior sem ele. Os outros vão me julgar. Ele também não é tão ruim assim, ele não é sempre assim, mas ele não Só é quando um ele mau bebe. pai. É só quando ele bebe, mas ele bebe todo dia. E aí entra um segundo fator de risco da pandemia, que é o fato do aumento do consumo de álcool e drogas, porque as pessoas estão muito em casa. Então, as pessoas estão muito encerradas em casa, e aí entra mais um fator de risco também. O terceiro fator de risco da pandemia é o isolamento. Porque as mulheres não tem estão como pedir isoladas em casa, isoladas da família, isoladas dos amigos. Então, o isolamento também é um fator de risco, como regra, os abusadores costumam isolar as suas companheiras, né, fazer com que elas parem de procurar os amigos, começa a botar defeito em todo mundo, essa tua amiga não presta, tua mãe é uma jararaca, e começa a isolar. Sim, porque o isolamento é um fator de risco. A violência né? psicológica. Só que na pandemia, sim, para isolar, e aí depois ela fica sem ter para quem pedir ajuda. Só que agora nós estamos no isolamento, então esse também é um fator de risco. E, geralmente, o que nós estamos vendo agora é um aumento da violência, mas também não há o correlato aumento do número de denúncias. Porque as mulheres, eu acho até que foi a delegada Tatiana, se eu não me equivoco, foi ela que falou sobre isso, que aqui na delegacia há um grande número de denúncias na segunda-feira. Por quê? Porque as mulheres sofrem a violência no final de semana e quando vão trabalhar na segunda-feira é que elas vão na delegacia. Porque é no caminho do trabalho que elas vão pedir socorro. Entendi. É naquele momento, indo ao trabalho. Só que agora, algumas sem estar indo ao trabalho, elas também não têm como pedir socorro. Então, é um momento bem difícil. Nós estamos vivendo um novo normal. Nós precisamos ainda encontrar novas alternativas, pensar novas possibilidades, porque nós somos múltiplas mulheres, por isso que lá no início eu falava nessa interseccionalidade. Quando eu penso num feminismo, eu não posso pensar só num feminismo para mim, que sou essa mulher branca de classe média, né, de ensino superior, mas quais são as outras mulheres, né? E que tipo de feminismo que pode também atender essas outras mulheres, porque é diferente. O que me toca e o que me agride é completamente diferente daquilo que atinge aquela mulher negra de periferia. Eu hoje consigo ficar trabalhando em casa, confinada, porque eu estou morrendo de medo desse vírus. O que, aliás, é extremamente salutar, porque eu sou descendente dos que tinham medo, né? Que os que não tinham, os bichos comeram. Os que tinham medo ficaram no fundo da caverna e deixaram descendentes. Eu e tu, né? Todos nós somos descendentes daquele que lá, né? Lá nos primórdios tinham medo dos bichos e ficaram no fundo da caverna. Então, o medo nos salva, né? E por isso eu tenho medo e tô confinada. Mas e quem não pode? E quem não consegue ficar em casa? Então, essas mulheres que eu tenho que pensar nessas outras violências e tudo isso me aflige.
E aí eu penso nas outras feministas que falam que enquanto tiver outras mulheres sofrendo, eu também estou sofrendo com elas. E essas angústias todas. E também, se a gente for ver, por causa dessa atribuição que a gente tem do cuidado, tem muito mais mulheres na linha de frente como cuidadoras nos hospitais do que Com homens, né? certeza. Então, Exatamente. as enfermeiras, né, cuidadoras de idosos e até as empregadas domésticas, que muitas continuam trabalhando porque precisam enfim, né? Sim. Então, também estão mais sujeitas, né, à exposição, assim, né, de tudo isso. Sim. Então, é uma carga, assim, bem difícil, assim, para nós, né? E aí, às vezes, dá raiva que a gente escuta que é tudo mimimi, feminismo é mimimi, né? Mas é que também, para quem não é mulher, é fácil falar, né? Um homem na sua posição de poder, que é o opressor, em tese, é fácil falar que é mimimi. É como a gente branca falar que o racismo não existe, que é tudo invenção, que o Brasil não é um país racista, que é mimimi, né? Mas eu sou branca, eu não sei o que é racismo, porque eu nunca fui, né? Desrespeitada por causa da minha cor. Então, eu não posso falar porque eu não tô nesse lugar, por mais empatia que eu tenha, né? Então, eu assim, tenho dificuldade, assim, às vezes, com pessoas que acham que é, né? Porque não tem um lugar de fala de privilégio e quer falar, né? Então, eu acho que às vezes. Eu acho bem importante a gente reconhecer os nossos privilégios e quando as pessoas começam. Eu não tenho muita paciência assim com pessoas que vêm com discursos mais agressivos, assim, mas eu acho importante essa escuta empática, a comunicação não violenta. Também eu sou super a favor, assim, não tenho muita paciência, né, com discursos mais assim, que desqualificam, né, a luta pelo fim da homofobia, pelo fim do racismo, pelo fim do machismo. Eu não tenho muita paciência com discursos de ódio, não Tu tenho. sabe, mas acho que a gente tem que Mas, ter, né? Que a gente tem que falar sobre é, isso, né? eu acho que eu tô ficando velha, sabe? Daí eu não tenho paciência, assim, para grandes, né? Mas eu também não brigo com ninguém, não Uhum. brigo. Eu só não tenho paciência, às vezes eu dou uma suspirada, assim, mas eu admiro quem tem, sabe? Paciência para explicar e tal, porque às vezes me parece que essas pessoas não querem ouvir, mas eu acho importante que existam pessoas que tenham essa paciência, assim, e agradeço as pessoas que têm a paciência para esclarecer, porque nós precisamos muito mudar esse mundo. O mundo está muito desigual, muito injusto. E coisas como isso, né? Como o racismo, a misoginia, essas intolerâncias todas, elas são inadmissíveis, né? Então, falar sobre isso é fundamental. Falar sobre isso e não desqualificar o discurso do outro, dizer que é mimimi. É bem isso. Nós temos um lugar de fala que deve ser respeitado. É bem o que tu fala, né? Então, assim, o lugar para falar de feminismo tem que ser mulher, né? Nós aceitamos os homens ao nosso lado para nos ajudar nessa luta, mas esse é um lugar de fala nosso, né? Esses tempos até o meu companheiro ficou chateado comigo que eu disse para ele que não existe homem feminista, porque ele se autodenomina assim, e ele é um grande parceiro, né, no feminismo, até senão nem seria meu companheiro. Mas ele ficou chateado por causa da questão da denominação. Mas é nesse sentido, porque o feminismo é nosso, é das mulheres, assim como a questão da luta pelo fim do racismo também é da população negra. Mas o que não quer dizer que nós, população branca, não devamos ser implacáveis no fim, pelo fim do racismo. Né? Acho que todas essas lutas são importantíssimas. É um avanço civilizatório, Sim. né? Seja lá em qual momento. E em momentos assim
críticos como a gente está, né, dessa pandemia que nos pegou assim de susto, que tudo fica mais à flor da pele, tudo fica mais agudizado, né? Todas as violências ficam mais agudizadas, então eu acho que é um momento que a gente pode se recolher, se pensar mais, porque temos mais tempo conosco, né? Podemos Olhar para si, né? olhar para si, estamos mais longe uns dos outros, mais perto de nós. Por isso que tem algumas pessoas que não estão se suportando também. E aí Sim. querem logo voltar ao convívio. Eu tenho essa leitura, as pessoas não se suportam a si mesmas, então não aguentam mais ficar sozinhas. Não, gente, assim, vamos respirar, né? Assisti umas lives do Karnal que eu achei muito interessantes, assim. Eu É. gosto muito da filosofia, da história. Eu acho que é bem isso. É um momento também da gente ter uma reflexão para voltar a um mundo que não será mais o mesmo. E eu, Assim, espero que não seja, né? eu acho importante, assim, a conversa entre as mulheres, porque a gente nem se dá conta, mas é uma rede de apoio que as mulheres ouvindo umas às outras se dão conta que passam pelas mesmas coisas e isso vai fortalecendo um grupo, assim, né? E às vezes tu vai falando de feminismo sem querer, né? Porque Sim, tem várias sim. que têm caminhadas diferentes que não aceitam tu dizer que a pessoa é feminista e nem sabe. Daí tu Sim, fala que sim, ela é sim. feminista, ela ficou ofendida. Não, eu não sou feminista. Porque tem caminhadas diferentes, né? Até nos nossos Claro. grupos, assim, tem várias. Eu sou uma iniciante, assim, mas, né, como eu disse, depois que tu começa a ver, tu não consegue mais desver as coisas, né? Então, eu acho que o feminismo é bonito porque ele tem essa coisa de respeitar também o tempo de cada uma, né? Que é a Claro, sororidade, claro. de tu poder Uhum. fazer as tuas escolhas e ser respeitada pelas tuas escolhas, no sentido de que se eu quero ser a que vai ser a solteirona, que vamos me, Sim. né? Que eu não vou querer ter filhos, porque para mim, para minha natureza, não eu poder ser aceita dessa maneira sem ser julgada, ou eu ser a mãezona que quer ser a do lar, também não ser julgada Uhum. por querer ser a que não vai ter uma carreira fora e vai ser a mulherzinha, né? Na verdade, é isso, Ângela. É por isso que se fala assim, não se fala o feminismo em feminismos. Justamente por isso, porque o feminismo é que nós, mulheres, sejamos exatamente o que a gente quiser. Essa é a ideia do Exato. feminismo. É a gente ter liberdade para ser exatamente o que quiser. Essa é a ideia primordial. Quiser ser uma dona de casa, ficar só em casa, cuidando dos filhos, tendo vários filhos e cuidando da casa, sem trabalhar fora, tá ok. Se é isso que te faz feliz, tá Claro. ótimo. O feminismo não vai implicar com isso. Se essa for a tua vontade, se for teu desejo, se for do teu desejo. Mas se tu faz isso porque tu tá sendo oprimida, porque não te deixam É. ser mais, bom, aí tem uma coisa errada. Mas se isso é o que tu gosta, tá ok. Já achamos ótimo. Então, eu lembro de uma pessoa aí que fez um post, acho que foi no Instagram, colocou uma mesa para uma outra pessoa conhecida, que não vem ao caso dizer quem é, e dizendo assim: vejam feministas, estou preparando o jantar para o meu marido, esperando o meu marido com o jantar, Ah, eu vejam vi isso. feministas. Uma provocação. Gente, assim, ó, isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer para o meu companheiro, né? Por Uhum. exemplo, eu adoro cozinhar. E, aliás, quando eu estou muito estressada, às vezes eu estou aqui no meio dos meus processos, eu trabalho com violência. Isso me agonia às vezes. Uhum. Esses dias ele estava trabalhando, nós estamos dois em home office. Eu trabalho aqui no escritório e ele trabalha lá na sala para a gente não se atrapalhar. E até porque ele tem que cuidar das cachorras, essa é uma das tarefas dele. Nós temos 3 cachorras, ele que cuida, então ele fica lá na sala cuidando das cachorras e trabalhando. E aí eu larguei tudo aqui e fui fazer uma faxina na sala. E ele disse: o que tu tá fazendo? Eu disse: eu tô estressado, preciso fazer faxina. Assim, tipo, é o meu modo de desestressar, sabe? E fazer essas coisas
isso não é contraditório. Eu fazer esses mimos, como às vezes ele faz esses mimos. Sim, Isso não é absolutamente contraditório e eu não perderei minha carteirinha de feminista porque eu faço essas coisas. Isso não é contraditório, assim como me depilar, né? Pintar o cabelo, essas coisas todas, fazer as unhas, isso não é contraditório. Existem, então, algumas coisas que são equivocadas a respeito a ser feminista, não pinta o cabelo, não se depila. Não, isso são escolhas. Significa exato. que nós não somos obrigadas a nos depilar, a pintar o cabelo, a pintar as unhas, como uma obrigação. Não, a gente faz se quiser. Então, se uma mulher não quiser fazer, também tá ok. Mas as que gostam, e aí querem usar salto alto, coisa que eu também adoro, apesar de ter 1,84 m, eu uso salto alto. Quem gosta pode fazer tudo isso que não perde a carteirinha de feminista. Sim. Essa é a ideia, entendeu? Então, essa coisa, assim, que algumas... porque é feminista do sovaco peludo. Deixem os nossos sovacos em paz, por favor. Assim, se tá peludo, se tá depilado, não tem... Deixem em paz, gente. Isso é uma bobagem. Não tem nada a ver. Porque, na verdade, o recado que essas mulheres estão passando, que algumas famosas adotam, não uso mais maquiagem, não me depilo mais, tipo, eu não vou mais ser escrava do padrão de beleza, eu vou ter o meu padrão. Se o meu padrão é não me maquiar e não, né? Então as pessoas interpretam mal que todas feministas são assim, né? Ou todas. Então é uma generalização, né? É uma tentativa de libertação deste padrão, assim, porque a questão do corpo, isso rende uma outra live, Ângela, que Sim, isso é muito complicado. Eu tenho uma palestra só sobre a questão do corpo e o quanto isso, na verdade, nos massacra, assim. E eu vou te dizer que as minhas estagiárias me disseram, a gente tem que fazer um canal no YouTube. Na verdade, eu tenho uma conta no YouTube e tal, mas não um canal, né? Tu tem que fazer um canal, tu tem que gravar uns vídeos. Qual foi a minha primeira preocupação quando tu me convidou para participar disso aqui? Que meu cabelo tá branco. Essa foi a minha primeira preocupação, entendeu? E olha, e eu faço palestra sobre isso, palestra do quanto isso não é relevante, o quanto eu sou muito mais do que isso. Eu faço palestras sobre a questão dos padrões, eu passo vídeos de empoderamento para as mulheres, e mesmo assim, eu tô sempre preocupadíssima e me massacrando por causa do quanto que eu tô gorda, não tô gorda, entendeu? Por quê? Porque isso é muito mais forte do que eu. Claro, a porque gente eu está faço inserida nessa mesma cultura, né? É uma coisa maluca. E aí eu comecei a rir e cogitei, né, de ir ao salão ou pedir para a moça que faz uso do meu cabelo vir aqui. O meu companheiro teve um ataque e me disse, mas nem sonha. É confinamento, tu tá linda, e fez todo um discurso. Eu sei que tu tá mentindo, eu disse para ele, mas eu vou acreditar em ti, enfim. E, enfim, tô de cabelo branco. Talvez para sempre, vamos ver. Mas isso é importante, porque isso nos massacra mesmo, assim. E faz parte dos cansaços que vem, porque é mais um papel, né? De tu estar bonita, de tu ser boa mãe, de tu ser boa dona de casa, de tu ser boa na tua carreira. E ainda provar que tu é inteligente, porque tu ser mulher, tu já sai atrás, porque já acham que tu não é capaz de coisas pensantes, né? Então a gente está cansada porque a gente tem que estar toda hora provando todos esses papéis e fazendo bem, né? Você calcula que nós gastamos 30% as mulheres em geral gastam 30% do que ganham, 20% a 30% do que ganham com cosméticos, né? E isso é interessante para o capitalismo também, né? Que nós não estejamos satisfeitas com o corpo e com, né? Daí a gente vai gastar, vai fazer plástica, vai, né? Fazer movimento. Porque a ideia é não estar satisfeita, a ideia é não estar bem, a ideia é essa. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa sobre
a imagem da mulher na mídia. Faz um tempo para apresentar lá em João Pessoa até. E é um absurdo, assim, como é que a mulher é retratada na mídia é uma coisa absurda. A partir dali eu comecei a me interessar por esse tema. Deixa eu só te dizer que a gente tem uns 5 minutos que vai cair a live, tá? Tá. E a partir dali foi que eu comecei a ficar absolutamente chocada, assim, com isso. Então, a gente precisa reverter, porque essa é mais uma violência, por vezes invisível. E eu acho que as violências invisíveis, elas precisam ser visibilizadas, assim, pra gente retomar, sabe, as rédeas do nosso destino. Eu acho que eu vou propor pra gente ir encerrando, assim, o que a gente pode fazer, né? Pra pensar em proposições, assim. Então, pra mim, assim, uma coisa que ajuda muito é justamente conversar com outras mulheres sobre essas coisas, sabe? Acho que trancou a tua. Deu, É que uma voltou. pessoa resolveu me ligar agora. Ah, Tá, desculpa. Então, as proposições, né, que eu tô pensando, assim, pra gente encaminhar para o final, para, sei lá, ter ideias de caminhos, né? Eu acho que conversar o quanto mais com outras mulheres sobre essas nossas angústias e dificuldades é uma coisa que dá um alento, né? E a gente acaba se ajudando e de baby steps a gente vai abrindo as mentes, assim, né? E a outra coisa que para mim eu acho que funciona muito é poder olhar para si, né, e pensar o que eu quero, porque eu não quero cumprir esses papéis todos ou eu quero cumprir. Se eu quero cumprir, tá ok, entendeu? Mas sei lá, se eu quero, eu tô solteira agora e se eu quiser continuar solteira, bom, né? Se é bom para mim, eu vou continuar e eu não vou ser uma fracassada, entendeu? Então poder quebrar esses padrões também, né? Mas a gente olhando para a gente, para saber o que é bom para mim, né? E não para cumprir esse papel que nos espera. Não sei o que mais que tu acha. Assim, E ver as outras mulheres como aliadas, sempre. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental quando a gente vai falar sobre a questão da pandemia e dos cansaços na pandemia, é a questão da comunicação. Vamos conversar com o pessoal que está dentro de casa e vamos dizer assim, ó, todo mundo mora aqui dentro. Vamos dividir essas tarefas. Mas em relação ao plano mental de tudo mesmo, assim, olha, eu estou cansada. Todo mundo mora aqui. Vamos fazer uma divisão justa disso aqui, porque se vocês têm tempo para jogar videogame, para ler o jornal, para ver um filme, é porque enquanto vocês estão fazendo isso, eu estou pensando como é que eu vou fazer tal coisa, como é que vão. Então, assim, ó, porque às vezes a gente guarda uma mágoa e uma raiva porque está fazendo tudo, e depois, quando vai falar, fala em forma de ódio, né? Ou de raiva, e aí a coisa não evolui. Então, conversar mesmo, porque eu acho que pode ser que as coisas mudem. Todo mundo mora ali, todo mundo tem que colaborar. Obrigada, Ângela, pelo gente, convite. Eu amei. quero agradecer a ti e também as pessoas que entraram aqui. A live vai ficar gravada para quem não conseguiu assistir, pegou pela metade, assim. Foi muito bom conversar, acho que a gente tem que fazer mais vezes, né? Pensar, podem sugerir temas para a gente falar, assim, né? E eu acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, mais a gente cresce e evolui, assim, por mais que daqui a pouco tu não concorde com uma coisa, daqui a pouco tu vai trazer uma outra visão e assim a gente vai crescendo, porque não precisamos ser unânimes, mas eu acho que a gente pode se ajudar, porque nós não somos concorrentes, como tu disseste, né? E eu acho que é isso que tem que quebrar, né? De a gente poder se ajudar umas às outras, que a gente vai muito além do que a gente pode, né? Se unindo. Legal. Obrigada, então. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui. E até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até. Vou encerrar aqui. Tchau, pessoal.